Sabe, a gente costuma pensar que para alcançar algo grande, a gente tem que se mostrar forte, né? Mas e se o caminho para a maior de todas as dádivas, a misericórdia, começasse justamente no oposto? É sobre essa ligação, essa conexão profunda entre humildade e misericórdia que a gente vai mergulhar agora, com uma inspiração que vem lá do Evangelho de Mateus. Então, a grande pergunta que fica é essa: o que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que a humildade e a misericórdia se conectam de verdade? A resposta, olha, está num ensinamento muito poderoso de Jesus que desafia a gente a olhar primeiro para dentro antes de olhar para cima. Para entender a solução que Jesus propõe, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema que ele via com muita clareza: a hipocrisia. Ele fez um alerta muito sério contra uma espiritualidade que era só de fachada, sabe? Uma desconexão perigosa entre o que se fala e o que se faz. E Jesus foi direto ao ponto. Ele criticou as elites religiosas da época, os escribas e fariseus. Ele não disse que eles não sabiam ensinar a lei, não era isso, mas ele apontou uma falha muito mais profunda. Façam e observem tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, porque eles falam, mas não praticam. É uma crítica demolidora sobre a falta de integridade. E essa imagem aqui mostra perfeitamente essa contradição. De um lado, eles amarram fardos pesados e colocam nos ombros dos outros, ou seja, impõem um monte de regras rígidas para o povo, mas por outro lado, eles mesmos não estão dispostos a mover nem sequer um dedo para ajudar. É uma imagem muito forte de uma liderança que não tem nenhuma empatia, nenhuma solidariedade. E o pior é que tudo o que eles faziam era por vaidade, pelo desejo de serem reconhecidos. O Evangelho dá detalhes, né? Roupas especiais, os melhores lugares nos banquetes, aquelas saudações cheias de formalidade nas praças. Era tudo um teatro para serem vistos. Uma busca sem fim por aparência. Mas e essência? Onde é que ficava? E olha, esse tipo de comportamento não ficou lá no passado, não. Ele representa o que a gente chama de mentalidade farisaica. É aquela ideia de que a gente pode alcançar a justiça só seguindo regras de forma rígida, muitas vezes escondendo o medo de assumir a responsabilidade, o risco da liberdade. É uma postura que, infelizmente, pode aparecer em qualquer época. Bom, diante desse cenário todo de hipocrisia, de busca por status, Jesus não só critica, ele vai além. Ele propõe um caminho totalmente diferente, uma nova maneira de viver em comunidade, que é baseada num valor revolucionário. E aqui está a grande virada de chave. Jesus inverte completamente a pirâmide do poder. A verdadeira grandeza, segundo ele, não está em ser servido, em ser honrado, está em servir. É uma redefinição total do que significa ser o maior. E aqui a gente vê o choque entre esses dois mundos. De um lado, o modelo dos fariseus, uma pirâmide rígida que reforça hierarquia, privilégio, distância. Do outro, o modelo de Jesus, uma mesa redonda onde todo mundo se senta como igual, em fraternidade. E essa ideia de fraternidade é a base de tudo. Ela nasce de uma verdade que é simples, mas que transforma tudo. Se todos nós temos o mesmo Pai, então somos todos, sem exceção, irmãos e irmãs. E se somos irmãos, somos iguais. Tá, mas como é que essa ideia de humildade e serviço funciona na prática? Não é só um conceito abstrato, né? O Evangelho nos mostra que a humildade tem faces bem concretas, um caminho prático que a gente pode seguir na nossa vida. E isso nos leva de volta para o nosso ponto central. A humildade é a condição essencial, o pré-requisito para a gente poder receber de verdade a misericórdia divina. Não tem como experimentar uma sem a outra. A gente pode entender a humildade funcionando em 3 direções, sabe? Na nossa relação com nós mesmos, com Deus e com as outras pessoas. E juntas, essas 3 dimensões formam um retrato de uma vida que é de fato humilde. Primeiro, a humildade consigo. O que é isso? É ter um olhar honesto para a própria vida. É reconhecer as qualidades como dons, como presentes, mas também admitir os próprios limites, as fraquezas e, o mais importante, a nossa necessidade de Deus. Em segundo lugar, a humildade para com Deus. Essa é a atitude de reconhecer que a gente depende totalmente dele. É olhar para as nossas falhas, para as nossas fraquezas e, em vez de se desesperar, transformar isso num pedido de compaixão, num reconhecimento de que a gente precisa de algo maior que nós mesmos. E, finalmente, a humildade para com os outros. Essa humildade que a gente cultiva por dentro, ela naturalmente transborda. Ela nos leva a ter um olhar de misericórdia, de compaixão pelo próximo. Porque se a gente reconhece as nossas próprias fraquezas, a gente se torna muito mais capaz de entender as fraquezas dos outros. Tudo isso pode até parecer uma lição de história antiga, né?
Mas a verdade é que esse ensinamento carrega um desafio que é mais relevante hoje do que nunca. É uma reflexão final sobre como a gente aplica isso no nosso mundo agora. A Escritura nos deixa com esse princípio que é muito poderoso. O caminho para ser exaltado passa por se humilhar, enquanto quem se exalta acaba sendo humilhado. É uma espécie de lei espiritual, fundamental. Então, o convite final é para um momento de reflexão sincera. Onde é que está a incoerência na nossa vida, aquela mesma que Jesus alertou? A pergunta que fica é essa: será que os nossos atos refletem o que a gente prega? A busca pela humildade começa com essa honestidade, que pode ser dura, mas que no fundo é libertadora.